E eu quero dizer, quando o Senhor quer salvar alguém, se você ainda nunca ouviu o testemunho da pastora Fernanda Brum, você escute. Porque o Senhor invade o quarto de alguém com uma luz incrível. Ele fala, assim como Paulo foi pelo próprio Jesus. Tem pessoas que ouvem a voz do próprio Senhor Jesus. Então ele era o mestre de gerenciar as emoções. E nós, como cristãos, como nós somos conhecidos, cristãos, nós precisamos ser pessoas equilibradas e sensatas. Eu não sei em qual área da sua vida talvez você esteja passando um desequilíbrio. Talvez seja um desequilíbrio emocional, por uma decepção, por alguma situação. Às vezes pode ser um desequilíbrio financeiro, onde você não tem uma saída, como a gente cantou aqui. E no hino estava dizendo o quê? Não ceda. Talvez até você esteja passando por um desequilíbrio espiritual na sua vida. Mas eu quero dizer que Jesus é a resposta para o equilíbrio. É buscar dele, nele, com ele, e nós vamos vencer. Mas eu quero falar para você que, como o tema é equilíbrio, e nós falamos equilíbrios, eu quero trazer para você um equilibrista. O equilibrista, quem já foi ao circo, já viu, né? Hoje tem, antigamente tinha os circos de bairro, né? Agora está tão difícil, não tem mais. A gente precisa ir em circos mais distantes para poder ver. Mas o equilibrista, ele consegue passar se equilibrando, né? Num cabo de aço, às vezes até em cima de uma bicicleta. Várias formas de se equilibrar. E ele consegue aquilo da noite para o dia? É da noite para o dia, irmãos? Você acha que qualquer pessoa pega, você vai andar numa corda de aço, nem que seja 2 metros. A gente consegue? Não, porque precisa de quê? Treino. Diga comigo, treino. A pessoa treina, a primeira vez ela cai. Ela precisa, né? Ter o aparelho de segurança para ela ir. E quando ela chega num ponto de estar treinada, ela faz aquilo ali que a gente olha assim, meu Deus, é tão tranquilo, né? Mas é porque ela treina. Eu não sei vocês, mas eu amo ver ginástica, né? A Rebeca Andrade agora está um fenômeno. E eu vejo aquilo ali, né? Aquela trave que elas fazem, e aquilo é tão pequeno. Mas exige muito o quê? Treino, disciplina. Vocês já ouviram essa palavra? Disciplina. Gente, é muito esforço para se equilibrar naquilo ali. E às vezes a gente acha que a gente vai ter equilíbrio sem treinar. E o que é esse treino, pastora? Para se equilibrar, eu preciso treinar a minha oração. Eu preciso treinar a fé. Eu preciso treinar lendo a palavra. Eu preciso treinar jejuando. Porque você precisa de musculatura. Você precisa de foco. Você precisa de concentração. E na nossa vida espiritual, para ter equilíbrio, nós pregamos aqui na quarta-feira e falamos sobre jejum, oração e palavra. E eu coloquei aqui que nós temos que treinar. E nós treinamos lendo a palavra, orando, jejuando e principalmente com a nossa fé. Diga comigo, fé. Mas tem gente que quer fé sem fazer nada, sem movimento, sem ação. E a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é... Então, às vezes, por que eu não consigo concluir o que eu tenho que concluir? Por que eu não consigo me manter equilibrado? Porque eu não tenho ações. Eu não tenho obras. A fé sem obras é morta, ou seja, ela não vale de nada. Eu tenho fé que eu vou atravessar aquele cabo de aço, mas eu treinei? Não. Eu posso ter fé, mas eu vou colocar o pé e vou cair, porque eu não treinei a minha vida espiritual. E
preciso disso. O fortalecimento vem em a gente fazer o quê? Isso tudo que eu falei aqui. Eu falei já para você, eu fiz uma pregação sobre fé, e eu falei para vocês sobre tudo de fé. A fé tem ouvidos. Como assim? Tem. Porque a palavra diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então por que eu preciso ouvir a pregação? E hoje na nossa reunião, quero falar o Ministério de Louvor, Leonardo não está aqui, né? Que as meninas da cantina, não vou falar Nath não, vou falar as meninas da cantina, falaram: olha, pastora, pede para o pessoal não fazer aquela barreira da nossa frente, que a gente precisa ouvir, a gente precisa ver a pastora pregando. E eu falei o quê? Vocês têm toda a razão. Porque elas estão lá no movimento, ali preparando tudo, mas elas querem ouvir. E eu falei: elas não estão erradas, elas querem prestar atenção na palavra. E eu achei essa coisa mais linda. Porque, irmãos, às vezes a gente em casa, a gente vai lá, né? Aí quando você abre numa pregação, você vê, tem 50 minutos, aí essa não. Aí você só fica em reels, em shorts, né? Que são palavras o quê? É bom? É. De vez em quando tem uma que é uma pancada, né? Mas você vive de petisco? Você vive de petisco? Você precisa ter uma refeição? Então aplauda ao Senhor. Querido, não dispense, né? O arroz, o feijão, a picanha que não veio. Eu falei que eu não ia falar mais isso hoje, Leandro. Come abóbora, que é saudável, né? Mas precisa ter uma refeição o quê? Completa. Petisco não sustenta ninguém. E tem gente que vive assim: eu ouvi uma palavra hoje, foi assim, sabe? Mas o petisco geralmente ele é muito gostoso, mas ele não alimenta totalmente. Por isso que o nome é petisco. E tem pessoas que querem viver de petisco, que não vem mais na igreja, que ouve uma coisinha ali, ouve, tá bom. Aí está fazendo com a oração a mesma coisa que faz com a palavra. Não consegue orar, irmãos, mais que 1 minuto. Sabe? Numa era que a gente está de tudo descartável, de VaptVupt, né? iFood. Tem gente que vive de iFood, irmãos. É o crente que não vem à igreja. Ele pede por aqui. Aí ele não faz parte mais do corpo de Cristo. Ele não está em comunhão. E aí, querido, eu quero dizer para você que nós somos um corpo. Você já viu cabeça andar sem o corpo? O corpo andar sem cabeça? Não, o corpo, para se equilibrar, ele precisa estar como? Completo. É por isso que Deus nos deu 2 pernas, 2 braços. É por isso que Deus nos fez assim. Para ter o quê? Equilíbrio. O corpo de Cristo não pode ficar separado. Tem gente que acha que pode ser o corpo de Cristo dentro da sua casa, irmão, esquecendo que existem os ósculos santos. Aqui na igreja a gente gosta muito de abraçar, né? A gente gosta muito de abraçar os irmãos, de carinho, ósculos santos. E quantas pessoas já testemunharam que através de um abraço foram curadas? É ou não é, irmãos? Às vezes não precisa uma oração de imposição de mãos. Um abraço faz a diferença na vida da pessoa. Nós somos o corpo de Cristo. E o corpo, para estar equilibrado, ele precisa estar com tudo junto. Tudo funcionando bem. Aleluia. Tem crentes equilibrados nesta noite? Diga glória a Deus. Equilíbrio espiritual é fruto de uma vida de fé, com obras, com disciplina. Jesus, eu botei aqui, tinha um equilíbrio emocional extraordinário. E da onde vinha esse equilíbrio? Vinha do Pai, vinha de Deus. Olha aqui, Filipenses capítulo 4, verso 7, diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, excede, que supera, que está além de todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano. Querido, então não adianta a gente ter, sabe, ai, eu sei tudo, eu estudei tudo, eu conheço. Não, a gente conhece nada. A gente não sabe nada. A gente ainda sabe muito pouco. Ah, pastores, mas os pastores fizeram um seminário. Ainda é pouco, irmão. Ah, eu já li a Bíblia toda. Ainda é pouco. O nosso Deus, Ele é infinito. O nosso Deus, Ele é tão grandioso que a nossa mente, o nosso intelecto nunca vai alcançar a magnitude do Deus que nos ama. A gente nunca vai captar o que é o amor de Deus de João 3,16. Nunca. Nunca.